Boa noite, o meu nome é Valdeci Silva e eu faço parte da Igreja Batista da Conquista. Nós estamos numa campanha chamada Os Dons do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre mansidão e fidelidade. Eu vou abordar aqui o assunto sobre mansidão. Segundo a Bíblia, mansidão é a falta de agitação, pessoa desprovida de inquietação, pessoa tranquila, pessoa branda. Jesus deixou bem claro em Mateus 11:29. Tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ser manso é realizar a vontade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ser manso é você se despir de suas próprias vontades. Ser manso é você abrir mão de seus direitos numa discussão. Você pode até estar completamente com a razão, mas para você evitar uma discussão, uma briga, uma contenda, ou pode ser no trânsito, ou na fila do supermercado, ou na fila do banco, se você estiver na presença do Espírito Santo, com certeza você vai abrir mão dos seus direitos para evitar qualquer contenda. Em Mateus 26:50, Jesus, quando foi preso, ele poderia muito bem ter iniciado uma confusão, porque ele andava ao redor de muitas pessoas seguiam ele naquele momento, mas exatamente quando ele foi preso, ele abriu mão de todos os seus direitos. E ele também não deixou que seus seguidores iniciassem uma briga, uma guerra civil contra os religiosos da sua época e os soldados que seguiam os religiosos. Então, mas Jesus, ele abriu mão de todos os seus direitos para que eu e você hoje estivesse aqui, usufruindo das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Existem algumas características de uma pessoa ser mansa. Uma das primeiras delas é buscar a santidade. É buscar a santidade em Cristo Jesus. A segunda é ter uma bondade para com os outros. E temos aqui também a terceira. É ser servo como Jesus foi. Você tem sido servo como Jesus foi? Você tem sido bondoso para com as outras pessoas? Você tem se doado para ajudar as outras pessoas? Você tem se colocado à disposição para estender a mão a quem precisa? Esses atos, esses gestos são de pessoas que andam segundo a Bíblia, são de pessoas que meditam na palavra de dia e de noite. Para que nós possamos nos tornar uma pessoa humilde de coração, nós precisamos fugir da aparência do mal. Em Timóteo 6:11, a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Deus nos ordena para que possamos fugir de tudo aquilo que nos afasta da presença dele e seguir justiça, piedade, fé, amor, a perseverança e a mansidão. Quem anda em espírito com certeza possui grandes qualidades de pessoa mansa. E uma das marcas de Jesus, ser manso não significa ser fraco. Ser mansa significa ser forte, porque você tem força o suficiente para estender a mão para ajudar o próximo. Agora nós vamos falar sobre também fidelidade, que é um dos dons do Espírito Santo. Aliás, é um dos principais. Porque se nós não formos fiéis, como é que nós vamos alcançar as bênçãos submetidas de Deus à humanidade? O nosso maior ato de fidelidade é entregar nossas vidas a Jesus Cristo. É termos a certeza que vamos para o caminho da eternidade, onde Ele preparou uma morada para todo aquele que crê e for batizado e permanecer fiel. Então a palavra diz que nós precisamos permanecer fiel. Fiel a Deus, fiel às Escrituras, porque foi assim desde o início, no princípio, até o fim será dessa forma. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas de fidelidade, mas um dos maiores exemplos que temos está em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para fazer uma aliança com ele. Através dessa aliança nasceu um povo escolhido, nasceu uma geração eleita, a qual essa geração veio Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo nos salvou e nos resgatou. Amém? Abraão também teve um grande ato de fidelidade. Lá em Gênesis 22:2, quando Deus pede o seu único filho, Isaque, como sacrifício, o filho da promessa. Se nós fazermos uma reflexão
se nós nos colocarmos no lugar de Abraão, imagina, você está esperando algo de Deus durante muito tempo, mas muito tempo mesmo você está esperando uma bênção de Deus, e Deus te concede essa bênção. Você vai ficar feliz, você vai ficar alegre, você vai compartilhar essa bênção com os outros, com os demais, você vai compartilhar essa bênção que Deus lhe entregou nas suas mãos com pessoas que fazem parte da sua vida. Mas aí, de uma hora para outra, Deus te chama para um particular e te diz: meu filho, aquilo que eu te dei, eu te quero de volta. Eu quero de volta, eu preciso de volta. Imagina o vazio que Abraão sentiu nesse momento. Imagina o vazio que você também sentirá ou já sentiu quando você perde algo, ou quando você está prestes a perder algo. Imagina o vazio que você sente dentro de você. Mas mesmo assim, Abraão, mesmo sentindo esse vazio, Abraão não deixou de ser fiel. Abraão foi até o fim. E quando a gente vai até o fim, parece que a gente não tem mais saída, parece que a gente não tem mais para onde correr, parece que a gente não tem mais para quem socorrer. É quando Deus entra com uma providência. Foi quando Deus entrou com uma providência sobre a vida de Abraão, pelo gesto de fidelidade de Abraão. Então Abraão pensou: se Deus me deu, Deus pode tirar. Então Abraão foi fiel, foi até o fim e Deus o abençoou. E Deus, naquele exato momento que Abraão ia sacrificar aquilo que ele mais amava, ele ia devolver para Deus, mas Deus: ei, pode parar. Você já mostrou a sua fidelidade para comigo. Está aqui a sua bênção. Então é dessa forma que Deus age na sua vida. Eu não sei o que você está passando pela sua vida. Eu não sei o que você está prestes a perder. Mas eu sei de uma coisa: seja fiel até o fim, e Deus vai te recompensar grandemente. Em Mateus 6:33, Jesus nos ensina que precisamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que Abraão fez? Quando Deus pediu Isaac de volta, Abraão buscou aos céus. Abraão foi fiel a Deus. E é dessa forma que nós temos que agir. Nós temos que buscar em primeiro lugar aquilo que é do alto, aquilo que vem do céu. Que quando a gente busca aquilo que vem do céu, as coisas aqui na terra elas vão ser consertadas. Aquilo que parece que não tem jeito vai ser arrumado. Aquilo que parece que não está andando vai começar a caminhar. Aquilo que parece que está caminhando devagar vai começar a correr na tua vida. Amém? Muitas das vezes queremos resolver tudo do nosso jeito, na força do nosso braço, e esquecemos de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então fica aqui essa dica: vamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus para que tudo possa ser acrescentado na nossa vida. Mas quando ele diz tudo, tudo é tudo. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer alcançar. Em 1 Coríntios 10:13, a palavra de Deus diz bem assim: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ele providenciou esse escape a Abraão. Ele providencia esse escape a você, mas em primeiro lugar você tem que buscar Ele, mostrando a sua fidelidade. Precisamos ser fiel a Deus em todos os momentos da nossa vida, sejamos na alegria ou na tristeza, mas precisamos ser fiel a Deus. Agora eu quero lhe convidar a fazer parte da nossa igreja, a visitar a nossa igreja. Dia de sexta-feira nós temos o culto de oração, que é das 19 às 20 horas. Dia de sábado, às 15 da tarde, temos o Conquista Kids. Traga o seu filho para aprender o que ele tem de melhor de Deus nessa terra. E às 19 horas temos o culto jovem. E domingo, às 18 horas, temos o culto da família. Amém? Agora eu quero deixar 3 perguntas para que vocês possam refletir junto com o facilitador. Então a primeira pergunta vai aqui: o que você precisa melhorar para se tornar uma pessoa mansa como Jesus foi? A segunda pergunta: como você tem demonstrado sua fidelidade a Deus? E a terceira pergunta é semelhante à primeira e à segunda: em qual desses 2 dons do Espírito Santo você mais precisa melhorar? Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, por esse pequeno grupo.
que essa palavra possa entrar no coração dos teus filhos, Senhor, que eles possam adquirir os dons do Espírito Santo. Nós falamos sobre fidelidade, falamos sobre mansidão, Pai querido. Sem esses dons do Espírito Santo não podemos caminhar contigo, mas a tua palavra nos ensina que para nós adquirirmos esses dons do Espírito Santo, precisamos meditar na tua palavra de dia e de noite, e que dessa forma, Senhor, nós possamos continuar caminhando contigo. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa a liderança da nossa igreja e abençoa todas as pessoas que estão vendo e ouvindo e compreendendo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.